Então, olá, pessoal, boa tarde. Para aqueles que estão assistindo à tarde, naturalmente. Nós aqui estamos à tarde, né? Mas sei que muitas pessoas depois vão ver o vídeo em outros momentos. Agradeço o interesse de vocês em participar dessa atividade do CONFOR, o FABC, Comitê Gestor Institucional de Formação de Professores da Educação Básica. Lembrar que essa iniciativa é uma iniciativa que surgiu dos representantes no CONFOR que estão na rede pública, né, como uma demanda extremamente importante de tentar facilitar o processo dos professores e professoras da rede nos programas de mestrado e doutorado do país, né. Nosso discurso aqui não está vinculado apenas ao FABC, a gente vai tentar dar orientações e informações para vocês que ajudem vocês a escolherem o programa que vocês quiserem. Nós tivemos o nosso primeiro encontro ontem, em que a intenção era colocar uma premissa fundamental para essa discussão, pelo menos a maneira como eu vejo todo esse processo. Hoje eu ainda vou continuar um pouquinho nessa premissa, mas aí já caminhar um pouco mais para um lado mais prático. E a intenção que é a cada aula, a partir de agora, né, a cada vídeo que a gente vai gravando para vocês, a gente vai tocando em temas específicos, seja do projeto de pesquisa, seja do processo seletivo, seja das dúvidas em geral que vocês têm quanto ao processo de ingresso no mestrado. Então, a nossa intenção aqui é tentar fazer um pouco de apresentação de informação e, ao mesmo tempo, de ir sanando, né, um pouco dessas dúvidas que sempre chegam para a gente está inserindo um pouco tudo isso no nosso curso. Gente, a premissa de ontem, e claro que essa é uma escolha, né, que eu fiz para poder conduzir o trabalho aqui com vocês, é comecei o nosso trabalho definindo ciência, usando uma definição de ciência, existem muitas definições de ciência, mas eu apresentei para vocês a que eu uso, que é a definição do Thomas Kuhn, de que ciência é uma atividade de resolução de problemas. E ao propor essa definição para vocês, ciência como atividade de resolução de problemas, eu procurei apresentar no vídeo de ontem que os programas de mestrado e doutorado do país, né, os programas de mestrado e doutorado do nosso país, eles são representantes institucionais, ou seja, de uma rede institucionalizada de produção de ciência no país. Então, quem faz ciência no Brasil, faz ciência porque teve uma formação para ser cientista, e aqui eu estou falando de todas as áreas do conhecimento, né, das ciências humanas, as naturais, as exatas, ou seja, teorias e práticas, saberes científicos que dão conta de absolutamente todos os problemas humanos, que começam a sua formação nos programas de mestrado e doutorado, né? No mestrado, muito mais em torno da própria formação e já de entrar um pouco nesse processo de produção de conhecimento, e no doutorado espera-se que já com uma formação, pelo menos básica, de como fazer uma boa pesquisa científica, mas aí com uma tarefa um pouquinho mais ousada, que é de contribuir de fato para a sua área de saber, ou seja, poder produzir conhecimento científico e garantir que esse conhecimento científico seja reproduzido. Gente, por que essa discussão é tão importante? Porque um dos passos mais difíceis do processo de ingresso no mestrado é justamente a hora que você tem que elaborar o seu projeto de pesquisa, né? É um trabalho árduo, certo? É um trabalho que tem que ser feito com muito cuidado, e nós estávamos discutindo ontem o quanto a coerência interna deste projeto é muito importante, né? Onde você tem um problema de pesquisa que se articula muito bem com os objetivos que você quer cumprir, com os referenciais que você tem, e ao mesmo tempo que se coaduna com o tempo que você tem para resolver isso. Então, há toda uma leitura do projeto de pesquisa em torno do quanto é que você vai conseguir produzir de conhecimento. Então, justamente poder pensar que tudo que a gente faz nos programas de mestrado e doutorado tem a ver com a produção científica do país, ajuda a gente a entender por que esse projeto é tão importante, por que o processo implica neste projeto ser avaliado e esse ser o critério para que você possa, então, ingressar nos programas.
Quando eu apresentei para vocês essa definição de que a ciência é uma atividade de resolução de problemas e que quando a gente entra num programa de mestrado, não importa de qual área, a gente, de alguma maneira, entra nesse processo de produção de conhecimento científico, assusta um pouco, porque a gente pensa, nossa, como que eu vou entrar no mestrado e vou me propor a produzir conhecimento, né? Muitas vezes, até no próprio doutorado, isso é difícil, né? Bom, a questão é a seguinte, você entender que esses espaços, eles são espaços de produção de conhecimento científico, porque ali você tem professores, doutores que já estão fazendo suas pesquisas, muitas vezes ligado a outros institutos, né, ligados à universidade ou não, mas você também tem um processo de formação dos pesquisadores. E a melhor maneira de você aprender, de você formar um pesquisador é justamente enquanto ele está fazendo uma pesquisa. O orientador tem essa função. Ele vai orientar o trabalho deste estudante, desse candidato, dessa pessoa que está fazendo a dissertação ou a tese, dissertação de mestrado ou tese de doutorado, e vai formando ele para ser pesquisador. As coisas acontecem concomitantemente. Não, a nossa tarefa, ela não é uma tarefa individual. Logo, quando eu falo em termos de resolução de problema, nós temos que entender que o nosso trabalho, ele passa a ter vínculo com uma parte desta resolução, deste problema. Muitas vezes, o meu trabalho tem uma tarefa de diagnosticar algo. Não significa que eu vou resolver o problema que eu estou me propondo, mas eu vou fazer um diagnóstico. E o diagnóstico vai ser importante para outras pessoas que vão atuar diretamente na resolução. Muitas vezes eu preciso explicitar conceitos que são necessários para a resolução de problema. Muitas vezes eu posso dar soluções parciais. Muitas vezes eu vou fazer um mestrado em que eu vou levantar dados suficiente para que no futuro o problema possa ser resolvido. Ou para que concomitantemente alguém possa atuar na resolução desses problemas. Por que eu tratei disso ontem, gente? Para que a gente pense a ciência como uma produção coletiva, né? Então, quando eu dou para nós a tarefa, quando eu chamo para nós a tarefa de resolver problemas, eu não quero dizer que cada um de nós aqui tem que resolver um problema durante o mestrado ou mesmo durante o doutorado, mas que os nossos trabalhos têm que estar ligados à resolução de problemas. Gente, se você conseguir isso, você já tem a justificativa do seu projeto, que é um item de projeto de pesquisa. Todo projeto de pesquisa tem ou justificativa ou relevância, né? Justificativa da pesquisa ou relevância social da pesquisa, né? E tem que todo programa de pós-graduação vai pedir que vocês redigam pelo menos ali alguns parágrafos, né? Em suma, perguntando para vocês o seguinte: por que é que fazer essa pesquisa é importante? Por quê, né? Quando você vincula o seu projeto, o seu trabalho a essa dimensão maior, essa é a parte mais fácil de resolver no seu projeto, né? E é muito curioso, gente, que lidando há tanto tempo com esse trabalho, né, de orientar projetos, enfim, em várias modalidades, a gente percebe como que muitas vezes o candidato trata isso de maneira artificial, como se a justificativa que é solicitada lá no projeto, né, justificativa da pesquisa, não fosse de verdade uma justificativa. Não sei se vocês entendem. É que a gente tem uma formação que ela passa por tantas alienações que tem horas que a pessoa fala assim, mas como assim justificativa? Aí você fala, por que é importante você fazer essa pesquisa? Aí a pessoa fala, mas eu estou com muita dificuldade de dizer, professora, eu não sei. Bom, mas então não tem justificativa? Se não tem, seria bom você fazer outra coisa da vida, então, porque tem outras pesquisas para você fazer. Ou seja, se você escolher um tema que você mesmo não consegue identificar a justificativa para fazê-lo, por que você não escolhe um outro problema de pesquisa que você sabe que é relevante? Vocês percebem? Então, me parece que existe um processo de artificialidade na construção dos projetos de pesquisa. Só para fechar essa fala inicial, a mesma coisa acontece quando a gente vê o futuro mestrando sofrendo para encontrar um problema. Professor, tem um tema, mas eu não consigo elaborar o problema, né? Gente, só para fazer uma gracinha com vocês, é uma piada a gente não conseguir elaborar um problema, né? Gente, nós só temos problemas.
é o que a gente mais tem, né? Vocês aqui, nós estamos com 70 pessoas aqui ao vivo assistindo essa aula, e são todos professores e professoras da rede. Cada um de vocês tem 150 problemas para contar se eu der 3 minutos para vocês falarem. Como assim não consegue elaborar um problema? Vocês percebem como que foi ficando artificial? A gente só fala essas coisas porque parece que não é problema de verdade ou justificativa de verdade. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, gente, é que o teu projeto de pesquisa tem que ter um problema de verdade. Portanto, se ele é um problema de verdade, a pesquisa vai estar justificada, porque você precisa resolver esse problema, pelo menos ajudar a resolver, né? E eu digo isso, gente, para tentar justamente fazer com que vocês se apropriem do projeto, né? É o meu projeto. Eu quero fazer uma pesquisa porque eu vejo um problema no meu campo e eu preciso contribuir para resolvê-lo. Eu quero fazer isso. Aí você pensa o seguinte, tá, o que eu faço? Depende. Pode ser que seja só levantar dados para que você possa, no futuro, continuar a sua pesquisa em torno de uma resolução mais concreta. Pode ser que o seu campo esteja com uma confusão linguística gigantesca e as pessoas não consigam mais se comunicar a respeito dos conceitos. E você sente que se você não fizer um trabalho de limpeza nesse território semântico que as pessoas usam para falar das coisas, ninguém vai conseguir resolver o problema nunca. E aí você se propõe a fazer isso. Pode ser que já seja o caso de avaliar uma política pública que não deu certo. Pode ser que seja o caso de avaliar uma política pública que deu certo. Pode ser que você tenha um caso bacana, que você viu que foi super bem sucedido, mas que ainda não foi sistematizado e que pode servir de modelo para outras pessoas resolverem os seus problemas também. Gente, como eu disse, problema não falta, né? Até adoraria dizer o contrário para vocês, mas não tenho como, né? De todas as naturezas, pequenos, médios, grandes, gigantescos. Então, quando eu trouxe para vocês ontem essa discussão, era um pouco para vocês não perderem isso de foco, gente, porque o que desanima a gente na produção, no mestrado, no doutorado, é começar a fazer alguma coisa artificial, como se aquilo não tivesse a ver necessariamente com a gente ou com alguma coisa concreta, com uma demanda concreta, né? E quando eu falo demanda concreta, eu não estou querendo dizer que vocês não podem fazer trabalhos teóricos, né? Trabalhos teóricos também dão conta de demandas concretas, certo? Então é importante a gente pensar um pouquinho nisso. Gente, para esse encontro de hoje, continuando essa discussão, eu quero trazer um problema para vocês, que é um problema muito presente na nossa área da educação, né, de maneira geral. Falei para vocês que originalmente a minha formação ela é em filosofia, mas atuo com educação há muito tempo, que é o fato de que as pessoas não necessariamente veem a própria educação como ciência. Aí fica difícil você querer fazer um mestrado e um doutorado em educação. Porque o mestrado e o doutorado é o lugar onde você vai fazer ciência. Então, se você tem dúvidas que educação é ciência, não há por que fazer mestrado e doutorado. Você vai fazer um mestrado e doutorado em educação quando você vê a educação como ciência. E você entende que a ciência educacional, nosso campo educacional, o campo epistemológico da educação, pode responder os problemas da educação. E claro, gente, vocês sabem muito bem que no nosso campo educacional cabe muitos outros campos, né? A gente dialoga muito bem com a filosofia, com a sociologia, com a estatística, enfim, com a psicologia, com as políticas públicas. Nosso campo é ótimo. É um campo epistemológico muito aberto, tem muitas possibilidades de entrada, mas é um campo de produção científica, né? E eu digo isso para vocês assim com essa dureza, né? Porque tem uma estrutura institucional, gente, e eu particularmente acho que é muito importante a gente defender a educação como ciência. Aliás, ultimamente é muito importante defender a ciência de várias formas, né? Mas defender a educação como ciência é você poder justamente considerar que tem todo um aparato científico que pode nos ajudar, e nós fazemos parte desse aparato também, como produtores de conhecimento, a resolver os problemas da educação.
né? E o ponto que eu colocaria para vocês é, se a gente não vê a educação como ciência e não vai buscar na produção científica o problema, a resolução dos problemas da educação, onde é que a gente vai buscar? Qual é o lugar que a gente vai buscar essa resposta? Fica uma pergunta em aberto aí para vocês. De qualquer maneira, ao entrar no mestrado e doutorado, você já aceitou que você vai fazer ciência. Então é bom já ir se acostumando, né? E aí vale muito a pena a gente pensar no sentido disso, né? Gente, fazer ciência educacional é igual você fazer ciência física? Não, gente, não é, né? Nós já superamos essas similitudes, essas semelhanças entre determinados campos da ciência há muito tempo. A gente não precisa ter uma visão reducionista de ciência. O campo educacional tem todos os recursos para a produção científica, com métodos, com referencial teórico, com práticas. Inclusive, o campo educacional contribuiu muito com outros campos para produzir conhecimento em outras áreas, né? Então, é muito importante que eu, ao ver a educação como ciência, eu perceba que você tem os instrumentos, as possibilidades de resolução desses problemas dentro do nosso campo. Ao entrar para fazer um mestrado, gente, principalmente o mestrado, a gente tem uma tarefa de conhecer melhor a produção de qualidade que existe de educação nesse país, né? E separar o joio do trigo, né, gente? Porque tem muita gente que não tem produção de qualidade e que está fazendo reflexões sobre educação a partir de outros pressupostos, que não são pressupostos científicos, que especula, que simplifica, que atende simplesmente a interesses de mercado. Então, conhecer um pouco esse campo é fundamental. O teu projeto de mestrado, seja qual for, não importa qual for, ele vai se apropriar deste campo. É o campo epistemológico da educação, né? Então, assim, recomendo fortemente que todos vocês, claro que isso é uma tarefa, né, de longo prazo, não é uma tarefa necessariamente para você fazer antes de entrar no mestrado, mas uma tarefa de longo prazo, de justamente estudar essa, como a gente denomina, né, na filosofia, essa epistemologia da educação. Como que o campo educacional produz os seus conhecimentos? Com quais métodos? Com quais referenciais? Com quais instrumentos? Como que é feito esse processo de produção de conhecimento, né? Em muito, gente, se assemelha a muitas outras áreas, porque a gente tem uma base comum de produção de conhecimento. Mas tem muitas coisas que surgiram dentro da educação, que, portanto, é algo que os educadores têm como se apropriar muito bem, e depois outras áreas começaram a utilizar também. Vou dar um exemplo para vocês, que é, por exemplo, o uso de história oral, de relato de história oral, para você poder coletar informações, né? Às vezes a gente fala na produção da pesquisa que a gente precisa coletar dados, não é isso? Preciso coletar dados para poder fazer as minhas elaborações, né? Gente, tem muitas maneiras de coletar dados, né? Você pode coletar dados estatísticos com grandes institutos que fazem pesquisas. Você mesma ou mesmo pode fazer a sua pesquisa de campo e levantar esses dados. Mas existem instrumentos qualitativos extremamente importantes, formas qualitativas de escuta das pessoas. Então, a educação, junto com a psicologia social, desenvolveu muito pesquisa de campo por meio de escuta de histórias, de narrativas. E o quanto a gente tira de fantástico disso, né? De conhecimento sobre relações educacionais. Só dou esse exemplo hoje, gente, para vocês verem que a gente tem tudo na mão, mas isso foi nos retirado, né? E é justamente por isso que eu acho que é tão importante a gente não começar uma discussão mais pragmática do como fazer, sem falar especificamente disso. Tem uma discussão, gente, muito forte, eu não sei se vocês sentem isso, mas, assim, a gente dentro da universidade sente muito, trabalhando na universidade sente muito, que é como se houvesse uma espécie de oposição entre pesquisas que tratam dos problemas da escola
e pesquisas que fazem pesquisa educacional que não atendem os problemas da escola. Outra cisão que tem também, mas que tem tudo a ver com essa primeira, é entre o pesquisador e o professor. A pesquisadora e a professora. Então, seria do âmbito da pesquisa, e, portanto, dos pesquisadores, determinados temas, determinados problemas que não necessariamente resolvem os problemas mais pontuais do chão da escola. E quem está no chão da escola recusa o título de pesquisador, de pesquisadora, porque entende que lá ele está tentando lidar com os problemas de uma outra maneira. Gente, isso atravessa as nossas instituições, né? Dentro das instituições a gente vê uma hierarquia, inclusive, e uma distinção hierárquica entre bacharelados e licenciaturas, né? Como se as licenciaturas, então, não tivessem que ter tanta preocupação com pesquisa, que é típica do bacharelado, né? E isso foi aumentando. Não preciso dizer para vocês que todo discurso hegemônico serve ao interesse de alguém, né? Ou não seria hegemônico, né? Então, é um discurso que foi pegando, as pessoas foram escutando, e isso foi fazendo sentido. E, gente, sem entrar aqui no mérito do histórico dos mestrados acadêmicos e profissionais, porque não é o nosso propósito aqui, nem temos tempo para isso, mas eu queria dizer para vocês que, em relação especificamente à educação, a distinção entre mestrado acadêmico e mestrado profissional herda essa fratura, uma lacuna, um buraco entre pesquisa e atuação na escola, pesquisadores e professores. Vamos pensar o seguinte, gente, tem várias áreas do conhecimento que um mestrado profissional, ele é muito fácil de entender. Porque, assim, se você pensasse assim, olha, eu sou um engenheiro aeroespacial, pegar uma disciplina uma área bem específica. Eu quero fazer um mestrado acadêmico sobre engenharia aeroespacial. E eu quero fazer um mestrado profissional em engenharia aeroespacial. Vamos pegar esse exemplo, né? Enquanto eu tenho só um mestrado acadêmico, eu tenho pesquisadores que estão desenvolvendo teorias, produções, levantamento de informações para sistematizar aquela área. Um mestrado profissional, ele pode, não necessariamente, mas a função dele seria permitir, por exemplo, que esse engenheiro apresentasse um produto como resultado do seu mestrado. Vamos supor que você tenha lá uma determinada estrutura que precisa de uma solução. Eu estou falando de uma coisa bem concreta, assim. Precisa desenvolver uma peça para resolver um problema numa estrutura. E o mestrado profissional, ele pode possibilitar que esse profissional, ele produza algo. A mesma coisa, por exemplo, um administrador, para dar um segundo exemplo, né? Eu tenho um mestrado em administração acadêmico e eu tenho um mestrado em administração profissional, né? Vamos entender que o mestrado acadêmico possibilitaria ao administrador a produção de uma reflexão mais profunda sobre processos, sobre relações humanas, tudo que é super importante para a administração. E que o mestrado profissional, aquela pessoa que já trabalha na gestão com alguma coisa, poderia apresentar uma solução específica, poderia criar, por exemplo, uma plataforma que solucionasse um problema, um processo novo, uma inovação qualquer. O que eu quero dizer para vocês é que a forma do resultado de um e outro poderia ser completamente diferente, né? Há muitos mestrados profissionais no Brasil, em várias áreas, em que você pode apresentar algo que não seja a produção de um texto. Você pode apresentar outra coisa, né? Então, existem muitos, na UFBC tem mestrados profissionais, e no país inteiro tem muitos mestrados profissionais, e é muito bacana, enfim, né? De alguma maneira, atende a uma outra demanda. Mas por trás disso tem um discurso que afirma o seguinte, que o acadêmico não estava dando conta das demandas do mercado.
A universidade e os seus programas acadêmicos não estavam dando conta da demanda do mercado, e que o profissional vai dar conta da demanda do mercado, né? Aí o discurso já começa a complicar um pouquinho, né? Porque as universidades não existem para dar conta das demandas do mercado. Ela não é uma serva do mercado. Então, essa relação precisa ser pensada. É claro que ela também não existe para ficar alheia à sociedade, né? Então, ela tem que dar conta das demandas da sociedade, mas ela não tem necessariamente que dar conta das demandas do mercado. Mas, enfim, esse discurso surgiu e foi atravessando esses programas. Para não alongar a minha exposição. E na educação? O que é o mestrado acadêmico e o mestrado profissional, né? Gente, pensem que para começar a conversa, e eu vou apresentar para vocês aqui a minha visão, que ela é bem peculiar, tá? Tem muita gente que não concorda comigo. O que é a nossa profissão? Nós somos acadêmicos. É isso que nós somos, acadêmicos. Nós trabalhamos na academia. A instituição escolar, a instituição universitária é uma academia. Então, o que é o mestrado acadêmico e o mestrado profissional na educação? A terminologia ela já começa complicada. Aí a gente poderia dizer o seguinte, então, mas vamos usar o critério que você usou para os outros. De repente, no acadêmico, eu poderia fazer uma produção de cunho mais teórico, e no mestrado profissional, talvez eu pudesse apresentar uma solução específica para alguma coisa. Mas aí eu diria para vocês o seguinte, se essa solução específica for na forma da produção de um texto, e não for um produto, e no geral na educação vai ser uma produção de um texto, né? Não for um produto, um instrumento, um algo que não seja um material escrito, o acadêmico também faz isso. Então, os mestrados profissionais em educação, eles teriam que dar conta de uma dimensão que seria alguma coisa muito mais pragmática, que seria você oferecer um algo que seria muito mais pontual em termos de solução de problema. Porque se for para você produzir um texto sobre resolução de algum problema, e diz assim, não, porque aqui no mestrado profissional eu posso discutir o problema do chão da escola. Não, no acadêmico você também pode. Por que não poderia? O mestrado acadêmico também tem que estar a serviço da sociedade. Então, na educação, gente, virou um nó isso, né? Então, é muito importante quando vocês forem olhar essa distinção, né, entre o mestrado acadêmico e o profissional na educação, que vocês não pensem tanto a partir desses discursos que foram plantados, mas em outras questões. Ontem eu falei para vocês, veja ali as linhas de pesquisa, por exemplo. De repente você vai para um mestrado profissional, porque a linha de pesquisa do mestrado profissional é onde você vai conseguir fazer o seu trabalho melhor. De repente você vai para um mestrado profissional, porque você tem um orientador lá que estuda exatamente o que você quer estudar, e ele vai te orientar bem, né? Mas não tenham grandes expectativas de que você vai necessariamente, em muitos casos, fazer um trabalho muito distinto, né? E o último ponto que eu queria colocar para vocês em relação a isso, gente, é que quando nós, professores e nós, professoras, fortalecemos o discurso de que os mestrados e os doutorados acadêmicos não são para nós, a gente acabou de sair e deixar de lado o âmbito da pesquisa. E quem é o professor e a professora sem pesquisa, gente? Que profissão é essa? Não existe isso. A nossa prática docente, a pesquisa é fruto da prática docente, e a prática docente antecede a pesquisa antecede a prática, e a prática leva a consequência da pesquisa. O professor, a professora, ele está o tempo todo nessa circularidade. Então, eu recuso veementemente quem diz que o professor não é pesquisador. Um argumento que o pessoal usa muito, gente, é que você não deveria fazer um mestrado e um doutorado acadêmico, porque o mestrado e doutorado acadêmico forma pesquisadores, e não professores, né? Bom, aí vamos pensar no seguinte, sim, ele forma para você ter habilidade em fazer pesquisa, quanto a isso não tem a menor dúvida, né? Só que a tua prática docente está ligada à pesquisa também. A pesquisa faz parte das práticas docentes, da prática docente. Então, me parece que foi se criando uma série de cisões, e que são cisões que não se sustentam no cotidiano,
né? E que colocam muitas vezes professores e professoras, inclusive contra a produção mais profunda, dizendo que aquilo não resolve os seus problemas. Isso aí não resolve os meus problemas, então eu não vou entrar nisso, né? O âmbito das pesquisas em pós-graduação estão muito distantes dos problemas, de fato, da verdade. Gente, se algum programa ou se alguma universidade está fazendo isso, cabe a nós todos, que estamos vinculados ao cotidiano da sala de aula, mexer com esse sistema e não abandoná-lo, dizendo que eu não tenho nada a ver com pesquisa. Porque cria uma situação, gente, complicada. Se eu recuso essa função de pesquisadora e de pesquisador, eu concordo com quem diz que nós, professores, não produzimos e reproduzimos conhecimento. Eu nego a ciência educacional. Então, acaba jogando contra nós mesmos o processo, né? Gente, eu trabalho com formação de professor há bastante tempo, né? Por cada época com um tema diferente, de acordo, inclusive, muito com as demandas da sociedade da época, do Brasil da época e tal. E é muito comum, quando a gente vai elaborar cursos de formação de professores e professoras, professores que vêm junto com a gente nesses projetos de extensão falar: mas com os professores da rede não adianta muito você entrar em determinadas discussões, porque o pessoal quer resposta, tipo, como fazer, né? Como fazer tal coisa? Como é que eu resolvo tal coisa? Então, não adianta muito você entrar numa discussão mais profunda. Eu falo, gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós somos professores e professoras. Então, me parece que tem uma desqualificação, sabe, do nosso grupo ao dizer isso, né? Por outro lado, essas impressões dessas pessoas vêm de, muitas vezes, você, por exemplo, sei lá, monta uma formação de professores para discutir questões ligadas a gênero, por exemplo, desigualdade de gênero, que é algo que está, né, sendo tão pautado no Brasil agora, e aí você começa a primeira aula discutindo, sei lá, um texto de uma teórica feminista que vai ajudar você a entender o que é gênero, o que é divisão sexual do trabalho, etc e tal, e algumas pessoas chegam na aula e falam: mas eu não quero saber de nada disso. Eu quero saber o que eu faço com a minha aluna na sala de aula que está sofrendo com os meninos que com 10 anos já são machistas. É isso que eu quero saber, né? Aí é a hora de você falar assim, então, só que é o seguinte, você não tem como trabalhar cientificamente com o caso da sua aluna que está na sala de aula que está sofrendo isso. Porque a gente está falando de um problema que é estrutural da sociedade como um todo. Então, nós precisamos entender as coisas de maneira ampla para poder tratar dos assuntos individuais, daquilo que é particular. Então, me parece, gente, que assim, foi virando uma confusão e muita gente defende que o mestrado profissional é onde você vai poder tratar apenas daquele problema, e no fim das contas as coisas não são assim, né? E mesmo muitos mestrados profissionais não assumem esse discurso e fazem um trabalho tão bom quanto é o trabalho do acadêmico, assim como muitas vezes o mestrado e o doutorado acadêmico se distanciam dos problemas da realidade, não fazem um trabalho tão bom, ou seja, há problemas em programas de qualquer natureza, mas me parece que para vocês, para nós todos que estamos na educação, a gente ainda precisa conversar sobre isso, entender melhor. Não aceitem assim, logo de imediato, que você não é uma acadêmica ou um acadêmico, e é por isso que você tem que fazer um mestrado profissional, porque a nossa profissão é fazer isso, né? Então, no caso da educação, parece que as coisas se misturaram, né? Ficou bem complexo isso. Gente, avançando, então, para o outro ponto dessa aula, sabendo que você vai fazer um projeto com o intuito de elaborar, de identificar um problema, nem elaborar, né? Identificar um problema e tentar dar alguma resposta para ele, da forma como você puder, com os recursos que você puder, eu vou apresentar para vocês aqui alguns poucos slides com o que, no geral, se pede nos projetos de pesquisa. Quando eu digo no geral, gente, é porque às vezes tem programas, a gente conversou sobre isso ontem, né, que vão fazer editais que às vezes pede menos, alguns itens que eu pus não estão em todos, e tem outros editais que pedem
mais. Então, eu peguei o mais comum, né? O que está praticamente em todos que vocês vão encontrar por aí. Então, a minha intenção é fazer um panorama bem rapidinho, porque vocês vão ter 2 aulas, né, especificamente sobre elaboração de projeto de pesquisa, e focar em 2 itens para linkar com essa discussão que a gente está fazendo aqui agora, da educação como ciência e como que a gente faz para domar essa fera e começar a fazer um trabalho bacana, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o meu slide. Espera só um pouquinho. E depois eu dou uma olhadinha no... Assim que aparecer aqui para mim, eu vou pedir para algum de vocês falar no áudio se está aparecendo, porque quando eu abro o slide, eu não consigo ver vocês, tá? Espera só um pouquinho. Ó, para mim já está aparecendo. Vocês conseguem ver? Ainda não. Agora sim. Sim. Legal. Então, gente, são 4 slides apenas. Como isso vai ficar gravado, vocês podem depois ter acesso a isso sem problemas, em que eu levantei os principais itens que estão dentro de qualquer projeto de pesquisa. Eu vou procurar, gente, não só fazer uma apresentação bem mais direta que eu puder sobre cada um, né, mais panorâmica, porque vocês vão discutir um a um nos nossos próximos encontros, mas tentar também, então, vincular com a discussão que a gente estava fazendo antes, tá? Isso aqui é a obsessão de filósofa, tá, gente? Para que vocês comecem a fazer um projeto com vontade de fazer, sabe? Sabendo que estão fazendo alguma coisa que é bacana, que é importante, que de fato é relevante, né? Para o trabalho que vocês vão fazer. Então, ó, eu pus aí 9 itens, 3, 6, 9 itens, de uma estrutura básica que a gente encontra praticamente em quase todos os editais por aí, né? Quando sai lá os editais dos programas. Falei para vocês ontem, né? Entra no site do programa de pós-graduação. Se você não conhece o site do programa, entra no site da universidade, procura a pós-graduação, entra no site da pós-graduação e vai lá em processo seletivo. No geral, você vai ter acesso ao processo seletivo do ano anterior. Os editais não costumam mudar muito de um ano para o outro, alguma mudança pode ter, mas não costuma mudar muito. Então, você pode, mesmo antes de sair o edital do ano que você vai concorrer, já ir dando uma olhadinha no edital anterior para saber mais ou menos como é que aquele programa faz a sua seleção, tá bom? No geral, no edital, vai ter várias informações sobre quantas provas, sobre o que você tem que fazer, sobre os documentos que você tem que levar e vai te pedir um projeto de pesquisa. Programas um pouquinho mais generosos com a gente costumam dar uma indicação do que esperam nesses projetos de pesquisa. Mas tem muitos que não fazem isso, gente, só coloca lá projeto de pesquisa, alguns colocam pré-projeto de pesquisa. Vocês devem ficar atentos, porque tem editais que diz que o projeto de pesquisa tem que ter até X páginas, né? O que deixa a gente numa situação bem delicada, porque às vezes a gente escreve um pouco mais, depois tem que ficar sintetizando, mas se por acaso não tiver especificação de páginas, eu sugiro que vocês não façam um projeto de pesquisa que tenha mais que, sei lá, 17, 18 páginas, pode usar aí 20 como teto, mas já é um projeto bem longo, 20. No geral, o pessoal coloca assim de 12 a 15 páginas, tá? Então, se vocês quiserem uma média também, para ter uma ideia do tamanho, né? Tudo isso eu estou falando de maneira bem geral, tá, gente? Porque vocês vão estudar coisas bem diferentes, os programas têm as suas solicitações particulares, mas, né, dá para dar uma visão geral a partir do que a gente já conhece dos programas. Então, eu coloquei aqui como primeiro item uma introdução teórica, que muitas vezes pode também chamar, ou podem pedir para vocês, como apresentação, né? No geral, gente, essa introdução teórica, ela é uma introdução de poucas páginas, de 2, 3 páginas no máximo, que vai fazer com que o seu leitor chegue ao seu problema de pesquisa. Então, a ideia é você, preferencialmente, fazer algum tipo de afirmação para começar. Essa afirmação, ela tem que estar respaldada cientificamente, seja com dados,
seja com referenciais teóricos consagrados, né? Então, eu poderia, vamos supor que eu quero fazer um projeto de pesquisa sobre o impacto do ensino à distância esse ano na pandemia, nas universidades federais, né? E, naturalmente, que se eu fosse fazer um projeto sobre isso, seria bom definir quais universidades federais, senão eu ficaria com um projeto gigantesco, né? Então, vou só repetir. Eu quero fazer uma pesquisa sobre o impacto do ensino à distância, especificamente nas universidades federais A, B, C, né? Uma introdução teórica, ela pode começar, por exemplo, trazendo dados sobre o alto índice de evasão do EAD no Brasil. Só que isso eu tenho que puxar de onde? Eu tenho que puxar de estatística qualificada, né? E depois a gente vai ter uma aula só para discutir fonte. Estatística de institutos reconhecidos, né? Eu não posso usar nada que não seja fonte científica para fazer uma afirmação como essa. O índice de evasão no EAD é muito alto, ele é muito maior do que o presencial. Eu tenho que provar isso, né? Ou eu poderia, por exemplo, citar começar, em vez de começar com um dado, eu poderia começar com um referencial teórico. Então, por exemplo, vou citar aqui um intelectual que eu admiro muito, que é o Saviani, que afirma que não há educação sem interação, né? A interação humana, essa troca, certo? Dialética entre nós e o próprio ambiente é parte significativa do processo educacional. E poderia, a partir da afirmação dele, citando o livro, etc. e tal, começar a discutir a fragilidade do trabalho que a gente está fazendo sem estarmos juntos e daí por diante. Bom, isso foi só o comecinho, eu preciso continuar a minha argumentação, até chegar no problema de pesquisa. Então, essa primeira parte, ela pode ser introdução teórica e posição do problema. Aqui eu estou colocando como 2 itens, mas poderia até ser um item só, não tem problema. Importante que quando eu vou enunciar o meu problema de pesquisa, eu faça ele como resultado de toda uma argumentação. Vocês percebem? Quem está lendo foi convencido de várias coisas, em que você apresentou um cenário com afirmações e o contexto do problema, até chegar na hora que você fala, ok, então, isso aqui é que precisa ser investigado. Ou, dentre tantas coisas que precisam ser investigadas, é isso aqui que eu preciso ser investigado, que eu gostaria de investigar. Por que eu estou insistindo nisso, gente? Porque ontem nós falávamos sobre como o meu mestrado não pode ser sobre um tema, e tem que ser sobre um problema. Né? Então, se eu penso no mestrado como tema, né? Eu vou investigar, sei lá, por exemplo, a educação inclusiva. É um tema, né? Eu não disse nada ainda, né? O que exatamente você quer discutir na educação inclusiva? Qual é o seu problema? O que você quer contribuir para a resolução? E aí você vai trazer dados ou referenciais teóricos, ou os dois, se você quiser, até pôr o seu problema em forma de pergunta. Ok. Eu pus um terceiro item aqui que não é muito cobrado, mas acho legal falar isso para vocês nesses primeiros encontros, porque mesmo que você não coloque isso no trabalho, é bom você ter isso em mente, né? Ou seja, ter isso para você como pesquisador e como pesquisadora. Se você tem um problema de pesquisa e você já vem estudando um pouco esse assunto para poder elaborar o seu problema de pesquisa, é muito importante que você arrisque uma hipótese de trabalho. Lógico que essa hipótese ela não é uma especulação. Ou seja, se você tem um problema, qual que você acha que é a solução? E esse acho, ele tem que ser um acho respaldado. Então, a hipótese, na verdade, é aquela elaboração que você faz e que depois o seu trabalho vai provar se você está certo ou se você está errado, né? Mesmo num trabalho muito específico de cunho teórico, você tem como elaborar uma hipótese. Então, vou dar um exemplo específico da minha área, até para a gente mudar um pouco os campos aqui e ajudar nos discursos. Eu começo o meu trabalho de doutorado, um trabalho que está dentro de uma discussão de história da filosofia, ou seja, bem específico, indo na contramão de uma certa tradição de autores que leem o Michel Foucault como sendo um nietzschiano, e eu queria defender a filiação kantiana dele, mas não queria defender essa filiação kantiana descolada dos nossos problemas da atualidade.
A minha hipótese de trabalho é que a filiação é kantiana, ou seja, eu já tenho elementos de antemão para provar isso. Só que eu não tenho um trabalho inteiro, eu não tenho ainda uma tese. Né? Eu posso estar errada no final? Posso. E não tem problema nenhum de estar, né? Então, se você tiver errado, a própria hipótese ajudou você a avançar nessa pesquisa. Objetivos gerais e específicos, eu fiz uma outra telinha para a gente conversar um pouquinho melhor sobre isso, mas a gente já falou um pouquinho sobre isso ontem, né? Se eu tenho um problema, eu vou resolver esse problema, eu preciso dizer exatamente quais são os meus objetivos, o que eu pretendo alcançar. Porque, por exemplo, eu falei para vocês, eu não vou conseguir resolver o problema como um todo, mas o meu objetivo é o quê? Né? É você diagnosticar algo específico? É você identificar? É você fazer análise de tais dados? Você precisa dizer exatamente o que você vai conseguir com esse projeto, né? Qual é a metodologia que você vai usar? Você vai fazer pesquisa bibliográfica e referenciais teóricos, você vai fazer pesquisa de campo, você vai fazer as duas coisas. Se sim, você vai usar alguma metodologia conhecida ou não, como é que você vai fazer? Se você vai fazer pesquisa de campo, você vai fazer entrevistas com quantas pessoas, que tipo de pessoas, por que aquelas pessoas e não outras? Então, tudo isso está lá na metodologia. Já falei para vocês hoje, relevância e justificativa da pesquisa, por que esse meu projeto tem relevância social, por que é importante que isso seja resolvido. No geral, aqui fica uma segunda parte do projeto, onde você complementa a sua introdução teórica, porque aqui é a hora de você colocar o seu tema no mundo, né? Eu comecei lá falando do EAD, para estudar especificamente o impacto dos EADs na federal, mas eu preciso entender o seguinte, que eu vivo num país onde 47% dos estudantes de ensino superior estão no EAD, na rede privada. E aí isso tem um impacto social gigantesco, né? Então, a gente pode deve cruzar o nosso próprio problema com algo mais abrangente. Cronograma, no geral, mestrado, são 2 anos, o seu cronograma deve ser de 2 anos. Na aula que vocês vão ter sobre o cronograma, a gente mostra para vocês um modelo, mas, no geral, estão previstos as orientações que você vai ter, as leituras que você vai fazer, não precisa indicar todas as leituras, mas leitura de obra primária, leitura de obra complementar, levantamento bibliográfico, se vai ter pesquisa de campo, quando que vai ser feita, análise de dados, o momento para você fazer a redação desse trabalho, tem todo ali você colocar no papel o seu trabalho, como que ele vai se organizar no tempo, ao longo de 24 meses. Referências que você usou no trabalho, referências teóricas que você citou, eu falei lá a pesquisa sobre o EAD, tem que estar lá no final das referências. Qual foi a fonte, né? Falei do Saviani, qual foi o livro, né? E um levantamento bibliográfico inicial que indica para o futuro orientador que você já vem pesquisando minimamente aquilo que você quer investigar e conhece algumas obras onde você pode começar a fazer esse trabalho. Esse item de objetivo geral específico, eu trouxe ele hoje por uma razão bem pontual, né? Não para a gente discutir isso ainda especificamente, mas para vincular a discussão que eu estava fazendo com vocês antes. É muito importante que no teu projeto você tenha um objetivo geral, que é a dimensão mais ampla, pretendida com a pesquisa. Então, o que eu quero responder? O que eu quero responder é justamente, eu quero descrever pelo menos alguns dos impactos negativos, enfim, positivos, aí vai depender do seu interesse, que o EAD ou o ensino remoto, enfim, você escolhe qual que é a modalidade, né, que você iria adotar, teve nas universidades federais, ou seja, o meu problema de pesquisa, ele deve aparecer aqui com uma outra redação mais genérica do que é, então, que eu pretendo responder. Os objetivos específicos é onde você vai dizer exatamente o que você vai fazer. Então, você define metas específicas da pesquisa que sucessivamente vão completar e viabilizar o objetivo geral. Cada objetivo específico deve existir porque ele ajuda você a responder o objetivo geral.
E aí eu ponho uma regra de ouro aqui, que a gente usa muito, né, para ajudar o pessoal a fazer projeto, que é você usar verbos desse tipo para os objetivos específicos, né? Ó, objetivos específicos podem ser articulados em uma lista que inicia com propostas cognitivas de cunho mais descritivo, como eu vou identificar, eu vou descrever, eu vou sistematizar, eu vou caracterizar, eu vou indicar, eu vou levantar. Ou alguma coisa um pouco mais ampla, de caráter mais explicativo e interpretativo, eu vou comparar, eu vou relacionar, eu vou analisar. Todos esses verbos, gente, são ótimos verbos para a redação de objetivos específicos. E com isso, você tem ali uma coisa para você colocar na sua parede ao longo do seu processo de 2 anos de trabalho, porque a sua tarefa pontual é essa. O que você quer identificar? O que você quer descrever? O que você quer sistematizar? O que você quer caracterizar, indicar, levantar? E tem um monte de outros, né, gente? Só para ajudar a gente a ter um caminho, tá? O último ponto, esse já é o nosso último slide, é que os itens problema, hipótese, metodologia, eles são itens, gente, que ajudam você antes mesmo de você escrever o projeto. Porque se você começa a pensar nisso de maneira articulada, você vai ver que a elaboração do seu problema e da sua hipótese vai fazendo com que você vá se apropriando do seu projeto. Então, de novo, não torne isso um trabalho só formal. Você está fazendo algo que tem vinculação da forma com o conteúdo. Então, ao começar a pensar em alguma coisa para você investigar, escolha qual que é o escopo desse trabalho. Ou seja, você vai investigar o quê? Aonde? É numa cidade? É na sua escola? É comparativo entre cidades? É num continente? Mas se for num continente, tem que ter um recorte muito específico, senão não dá tempo de você fazer. É com uma faixa etária? É com gênero? Ou seja, tudo que você vai investigar, você ainda precisa dar um escopo, porque aí você consegue saber exatamente que dá tempo de você resolver aquilo em tão pouco tempo, como é o processo, né, de 2 anos. Que tipo de material que você vai usar? Que tipo de dado ou pesquisa de campo que é importante para que você possa imaginar a pesquisa, né? Entrevista, observação, história de vida, definição de fonte bibliográfica, livro, artigo, censo demográfico, entre outros. Quanto mais você levanta esses elementos, mais você tem dados para sustentar o seu projeto, né? Sustenta porque você afirma uma verdade que está referendada, né, por uma série de situações. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento com vocês. Então, gente, acho que o ponto fundamental de hoje, antes da gente começar a entrar mais pontualmente, né, nos passos aí da elaboração do projeto e da seleção, é vocês tentarem pensar que algumas coisas são prévias ao projeto, né? E o que é prévio ao projeto é o que você quer resolver como problema e você já fazer uma investigação inicial de como que é que esse problema também tem sido resolvido dentro do seu campo. Eu acho que a gente peca muito, às vezes, no mestrado, por não ter tanta cobrança em torno de uma originalidade ou de você entrar num processo de produção de conhecimento, a gente peca, muitas vezes, de fazer trabalhos que muita gente já fez, né? E eu acho, assim, gente, que, lógico, a gente sempre pode apresentar as coisas com uma perspectiva diferente, mas com tantos problemas que a gente tem, gente, né? Se você tem boas pesquisas a respeito de um determinado tema, por que não vasculhar justamente aquilo que está precisando de resposta e não tem, né? E aí eu vou dar uma dica para vocês. Todo programa de pós-graduação, gente, disponibiliza, seja nas bibliotecas, e aí vai ter as indicações, ou no próprio site, quais são as dissertações e as teses defendidas naquele programa, né? Então, se você entrar lá na biblioteca da USP, da Unicamp, da PUC, enfim, você vai conseguir saber o que o pessoal tem investigado na educação naquela faculdade, naquele programa, nos últimos tempos, né? Se você vai fazer uma pesquisa mais orientada, sei lá, eu quero investigar, eu quero fazer uma pesquisa sobre
educação na perspectiva inclusiva. Vamos olhar o que tem sido produzido, né? Gente, de repente você percebe que aquilo que talvez seja novidade para você e que você gostaria de pesquisar, se você gastar um mês, você consegue fazer umas leituras de muitos artigos bacanas de resultado de pesquisa qualificada e percebe nesses arquivos que a tua pesquisa pode justamente dar um passinho a mais no que essas pesquisadoras ou esses pesquisadores já fizeram, né? E então isso é muito bacana, assim, de você. Por isso que eu estou tentando incentivar vocês a se colocar nesse lugar, né? De falar, tem pessoas pesquisando educação inclusiva. A educação inclusiva tem muitos problemas para ser resolvido. Eu quero ajudar a resolver esse problema. Eu estou aqui para isso. É a minha tarefa, né? E então eu acho que é um ponto importante que ajuda a gente a organizar melhor esse processo. Quando eu falei para vocês que a parte do escopo é importante, né, de vocês criarem fazer quase como se fosse uma circunscrição, né, que é o que normalmente a gente ouve de orientação, de crítica, né, você precisa recortar o seu objeto, você precisa recortar o seu objeto. Gente, a melhor maneira de fazer isso é justamente você já delimitando muito bem onde é e o que é e onde é que você vai buscar suas informações. Você pode ter uma pergunta ampla, mas se você delimita na metodologia que esta pergunta ampla será respondida a partir dos referenciais de um determinado campo ou a partir de uma prática de uma determinada escola, não tem importância que a pergunta é ampla, porque a resposta vai ser dada a partir de um escopo bem definido. Então, é importante ir percebendo isso, né? Vocês mesmos irem pensando, eu consigo fazer? Eu consigo responder? A cada item que você elabora nos objetivos específicos, por exemplo, eu falei sobre a evasão no EAD, vou continuar nesse exemplo. Identificar em quais regiões do Brasil esse índice é mais alto. Pode ser um objetivo específico da minha pesquisa, né? Lá na metodologia, eu preciso indicar como que eu vou fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Vou buscar essa informação onde? Vou usar... Tem órgãos que fazem pesquisas estatísticas sobre o EAD. Posso buscar essas fontes? Pode ser. Se for uma coisa não tão específica quanto o EAD, poderia usar um censo? Poderia. Vocês percebem? Então, para cada item do objetivo específico, algo correspondente na metodologia tem que me explicar como que eu vou fazer isso. Eu penso assim, olha, eu quero compreender... pegar um exemplo de um trabalho que eu acompanhei de uma colega, que depois acabou mudando, que é muito normal no caminho a gente mudar tudo, né? Começa a fazer o projeto, começa a estudar, muda tudo, né? Fala, não, não é nada disso, né? Quero fazer outra coisa, e, enfim, estava errada. Isso faz parte do processo. Mas a primeira iniciativa dela era justamente rastrear que tipo de concepção de gênero estão presentes nas políticas públicas que são direcionadas para gênero dentro de um determinado período. Ela pegou, acho que do início do governo Lula até o início do Temer. Veja só, gente, que curioso, né? Ao trabalhar com política pública para gênero, aí você entra nesse caos discursivo que virou essa discussão, que cada um defende que gênero é uma coisa diferente, e as pessoas têm visões muito diferentes sobre isso, ela começou a perceber que seria bom tentar saber do que as pessoas estão falando quando elas elaboram essas políticas, né? Mas veja, então, eu quero saber qual é a concepção de gênero que estão nos documentos de política pública do período tal a tal, né? Lá na metodologia, tem que dizer onde é que você vai buscar esses documentos. Eles têm que estar acessíveis, certo? Tem que ser de acesso público. Quais documentos são esses? Que tipo de... Você vai pegar toda a política pública ou só as específicas? Vocês entendem? Isso funciona muito bem nos projetos, gente, porque aí quem vai ler fala assim, nossa, ele ou ela sabe exatamente onde procurar a pergunta da sua resposta, né? Então, acho que assim, um pouco
esse é o miolo da estrutura do projeto e que vale muito a pena vocês pensarem com calma, né, para enfrentar essa empreitada. Pessoal, eu quero só, para a gente paralisar aqui a nossa gravação, ainda sobre aquela discussão do mestrado acadêmico, mestrado profissional, ou da universidade está muito distante da sociedade e não dá conta das demandas da sociedade, e muitas vezes os próprios professores e professoras repetirem esse discurso, né? Nos últimos anos aumentou muito a defesa desse discurso também dentro dos movimentos sociais, né? Muitos movimentos sociais recusam a universidade. Nós não queremos esse saber acadêmico, nós não queremos saber disso, nós temos o nosso saber aqui e a gente não quer dialogar com vocês, né? E um dia desses, num encontro, enfim, num grupo que eu participo, muitos jovens da periferia, muito engajados com vários movimentos, a gente acabou reproduzindo uma situação que, inclusive, já foi relatada por outros colegas meus que já passaram por situações semelhantes. E eu queria terminar essa fala provocando vocês nesse sentido, porque eu acho que tem muito a ver com o que passa por nós também na educação. Então, eu chego para um determinado movimento social, eu sou uma acadêmica, sou uma intelectual, estou num programa de mestrado, doutorado, ajudo as pessoas a fazer pesquisa acadêmica, e a gente vai fazer um diálogo com o movimento social, esperando aprender com esse movimento social, mas também esperando que o movimento social possa aprender algo com a universidade, que esses dois lugares possam conversar, né? Não haja um abismo entre eles. E aí eu escuto o seguinte: nada do que vocês produzem me interessa, certo? Porque o que é produzido por vocês não tem a ver com o nosso cotidiano, com a nossa vida, com os nossos problemas, com as nossas situações. E na sequência vem a seguinte argumentação: enquanto vocês estão pesquisando uma série de coisas, né, de problemas, de temas, etc. e tal, nós estamos enfrentando um genocídio, sei lá, vamos pegar uma situação qualquer, não estou querendo relatar especificamente o que aconteceu ali, mas pegar um exemplo mais geral. Nós estamos enfrentando o genocídio negro, por exemplo, que é algo que atravessa o nosso país, né, há muito tempo, né, para não entrar em maiores detalhes, né, a morte dos jovens negros, a morte da população negra cotidianamente no nosso país. E aí eu me pergunto o seguinte: como é que nós sabemos do genocídio negro? De onde vem essa informação? Eu respondo para vocês, da Universidade de Estatística. É daí que a gente sabe do genocídio negro. Porque vivendo a matança, você sofre a matança dos seus familiares, mas você não tem uma visão geral do país como um todo. Não tem como ter. É impossível, porque você não tem, nenhum de nós consegue ter a visão como um todo. A pesquisa científica, e aí a pesquisa científica da universidade, ao produzir estatística, ela entra nessa relação. Vocês vejam como que é curioso? Eu poderia falar, essas pesquisas estatísticas aí que vocês fazem não tem nada a ver com o nosso cotidiano. Será, gente? Que não tem mesmo? Né? Hoje, nós temos muitos movimentos totalmente empoderados, alimentados de dados, estão com repertório afinadíssimo, com informações, com categorias filosóficas dentro do cérebro, né? E é dessa relação que surge essa produção de conhecimento. Por que eu trago isso para vocês, gente? Para vocês pensarem que os saberes que são produzidos dentro da escola não podem ficar dissociados dos saberes que são produzidos na universidade, e muito menos a universidade pode funcionar sem os saberes da escola. E eu acho que a gente tem essa tarefa de mexer nessa história com os nossos trabalhos, tá? Bom, agradeço vocês pela escuta. Pessoal que vai acompanhar pelo YouTube depois, vou parar por aqui. Deixa eu só parar a gravação.